É um prazer e eu espero que, se eu for feliz e as senhoras e os senhores receptivos, nós tenhamos uma noite produtiva e que vocês ouçam o que eu tenho a dizer como se ouve a um ser humano, ou seja, alguém falível, alguém que tem ideias, que não é absoluto, que não é onipotente, que tem ideias do que leu, do que viveu e que cada uma e cada um pega essas ideias e diga: essa é minha, essa eu vou ficar, essa eu vou produzir. E a outra diga: essa eu tenho que adaptar, o Leandro está um pouco desequilibrado nessa. E outra que os senhores e as senhoras digam: essa de jeito nenhum, é um absurdo. Assim a gente pensa, assim a gente pensa. Não existe obediência cega, não existe fidelidade absoluta a nenhum ser humano. Uma pessoa de 15 anos já não pertence mais à geração tecnológica de alguém de 25. Ora, tudo isso, claro que assusta mais quem nasceu antes, e eu vou lembrar que nós temos 3 grandes etapas de valor na história humana. A primeira etapa, que nos dominou desde a pré-história, foi a força física. Era o guerreiro mais forte que dominava a tribo, que tinha valor como líder. Essa força física foi substituída pela força do capital. Quem é mais rico manda na sociedade. Não preciso mais ser o mais forte, basta ter mais dinheiro. Chegou a hora do velhinho gostoso e rico. Não precisa mais ser o mais forte. Esse é um novo critério. É claro que força física ainda conta, é claro que dinheiro é fundamental, mas nós temos uma terceira etapa, e essa pouca gente se deu conta. Hoje o que manda no mundo é a inteligência e não a força física. E apesar do capital ser fundamental, o capital hoje deriva da inteligência e não da produção. Não é mais o dono da usina siderúrgica, não é mais o montador de automóveis que é o milionário, mas é o fundador do Facebook, de um programa. É o fundador do Google e assim por diante. São essas pessoas que hoje são responsáveis pela maior circulação de capital no mundo. Não tem mais sentido a memória, como me educaram. Quando eu era criança, decorávamos que o Brasil tinha 8.511.965 quilômetros quadrados. Nossas professoras, eu fiz um colégio interiorano, católico alemão no Rio Grande do Sul, ficavam felizes que nós soubéssemos que o Novo Testamento tinha 27 livros, 4 evangelhos, 1 Atos dos Apóstolos, 14 cartas de Paulo, um conjunto de cartas católicas e um Apocalipse. E aí nós tínhamos uma fé sólida, porque nós tínhamos memória. E essa memória, ela é importante. A memória é uma coisa importante, porém, o que hoje determina não é a memória, a primeira instância da inteligência, mas o que eu crio a partir da memória, que é a inteligência. Antes era culto, quem soubesse que a capital da Mongólia era o Ulaanbaatar, o do Nepal era Katmandu, quem soubesse que Lagos era a maior cidade da Nigéria, que o rio Congo era o único rio que atravessava o Equador 2 vezes. Nossa, que pessoa culta. Hoje isso está no Google. Isso está no Google, você não precisa mais decorar isso. Você decora se quiser, mas hoje a inteligência nos libertou da memória. E isso é fundamental. Memória entendida na filosofia clássica como uma das instâncias da alma para Aristóteles. Memória entendida como um dom do Espírito Santo. Memória entendida como uma série de valores, mas hoje apenas o primeiro passo para a criação, para a inteligência, para aquilo que você pode fazer como iniciativa e criatividade. E isso é muito importante, porque isso vai revolucionar a maneira de eu ensinar crianças e jovens. Ou seja, não mais para repetição, não mais para o padrão, mas para a criação. Se eu quiser que eles sejam cada vez mais pessoas que possam se adaptar à mudança. E é difícil. E por que é difícil eu me adaptar à mudança? Porque o primeiro limite é aquilo que eu, mais velho, valorizo, que é a tradição. Ora, por que é que o cérebro humano valoriza a tradição? Porque o cérebro humano é uma máquina eficaz, que gosta de economizar energia. E a economia dessa energia é fundamental, porque ela significa que o cérebro não quer fazer ações desnecessárias. O cérebro é uma máquina eficaz. Sempre foi assim. Assim foi desde o começo.
Ora, era muito interessante quando eu questionava, eu fiz música também, uma professora que nos dava, por exemplo, canto gregoriano, uma velha senhora, uma freira alemã, que dizia: você tem que aprender o modo frígio, você tem que aprender o modo dórico, você tem que aprender a ler em clave de dó. E a gente: mas por que, irmã Heloísa? Porque quando vocês ensinarem, vocês saberão. Ou seja, ensinar era o sistema que auto-justificava o que havia antes. E isso é uma coisa interessante, porque a tradição vem ao lado de um mecanismo fundamental, que foi colocado na espécie humana como uma forma de sobrevivência, que é o medo. O medo é prudente. O medo pode ser uma virtude que impede, segundo Aristóteles, o exagero, ou seja, impede a temeridade, já que o equilíbrio é uma virtude aristotélica. Porém, quando o medo nos domina, ele se chama covardia. Eu valorizo muito um aluno que no doutorado vai fazer um seminário, como fizeram terça-feira, sobre a obra que eu estou analisando, e aí ele tem medo, ele treme, mas ele enfrenta e faz. Eu valorizo muito quem domina seus medos, quem tem medo de voar e voa, quem tem medo de casar e casa. Eu valorizo quem enfrenta o medo. Mas veja, nós, seres humanos, somos descendentes de covardes. Quando nossos ancestrais chegaram à porta da caverna, uns disseram: vão na frente, vamos ver se no fundo da caverna há animais. Os que foram na frente morreram. Os que ficaram na porta da caverna, prudentemente ou com medo, são nossos ancestrais. Nós somos descendentes de pessoas prudentes. Bem, o excesso de medo, o medo dominando, chama-se covardia. A genética é uma coisa importante. Há pouco, num debate para um livro, uma autoridade me disse: talvez a gente tenha apenas 5% de liberdade, o resto é genética. Eu não sei o número exato, eu não tenho capacidade de pensar nesse número, porém 5% é bastante. As abelhas têm 0. As abelhas são exclusivamente guiadas pela genética. Nenhuma abelha amanhece republicana. Nenhuma abelha vai dizer: vamos derrubar essa rainha que não faz nada. Nenhum leão pode se tornar vegano. Ele não pode amanhecer: chega de maltratar as zebras, vamos sentar na selva em plena harmonia comendo queijo tofu. Não é permitido ao leão isso. Não é permitido ao leão isso. Os seres animais tidos como irracionais seguem um código genético. Nós somos livres. O livre-arbítrio é uma profunda característica da humanidade. Pensei nisso de uma forma trágica. Eu vou a São Paulo, em São Paulo, à Sala São Paulo, escutar concertos quase toda semana, e para isso eu atravesso uma tragédia humana, que é a Cracolândia. É uma tragédia humana. Seres humanos iguais a mim, dignidade e direitos, um dia foram lá. Um dia olharam para aquelas pessoas que abriram mão do seu livre-arbítrio e abriram mão voluntariamente da sua dignidade, compraram uma pedra de crack, fumaram e se destruíram. Esse é o grau mais radical de liberdade humana. Ou seja, eu sou livre inclusive para me destruir. Infelizmente, tudo aquilo que seja um vício reduz minha liberdade. Drogas, álcool, Netflix, tudo que for um vício reduz minha liberdade, cria um hábito. O hábito, diz Aristóteles, é uma segunda natureza. Lendo neurocientistas, eu fui iluminado por um conhecimento que até então eu não tinha, e lendo grandes autores neurocientistas como o professor Antônio Damasio, português, Suzana Herculano Holdseil, brasileira, eles foram indicando que os neurônios, quando produzem um hábito, como, por exemplo, acordar às 4 da manhã, ou comer algo, ou dizer uma saudação ritual, não apenas um neurônio encosta no outro com impulso elétrico, como sabemos, mas cria uma ligação biológica. Dessa forma, o neurônio acaba ficando ligado ao outro através do hábito, e toda vez que eu repito aquele hábito, é muito bom para o meu corpo. Ele vai gastar menos energia. A vida tomada de hábitos, a vida tomada de repetições sistemáticas, é uma vida profundamente econômica de energia. Ora, por que eu, Leandro, gosto de pinhão?
pinhão não tem gosto de nada, tem gosto do sal que eu coloco na água. Porque eu, Leandro, na infância comia pinhão, e pinhão associo ao inverno, a fogão a lenha e ao gosto do inverno e da infância. Por que que eu gosto das músicas da minha infância, a parte da minha formação em música clássica? Por que que eu gosto de Legião Urbana? Porque eu considero Legião Urbana melhor que Wesley Safadão. Eu, Leandro. Mas lembro que meu pai considerava Lupicínio Rodrigues superior a Renato Russo. E provavelmente meu avô consideraria Zequinha de Abreu ou Chiquinha Gonzaga superiores a Lupicínio. Porque nós gostamos daquilo que nos remete à zona de segurança. Nós gostamos daquilo que nos remete ao que o neurônio já fez. É profundamente confortante para o corpo o hábito. Quem acorda sempre na mesma hora, quem deita sempre na mesma hora, quem come sempre na mesma hora, quem come mais ou menos as mesmas coisas, quem faz mais ou menos as mesmas coisas, produz sobre o corpo e sobre o cérebro um efeito bastante profundo de método, de ordem. E o neurônio gosta disso. E nós nos inserimos nessa ordem. Ora, essa ordem não é boa nem ruim, apenas ela é uma ordem. E ela é absolutamente biológica e produz a zona de conforto. Por um lado, a zona de conforto me acalma. Por outro lado, a zona de conforto não exige de mim o melhor que eu possa dar. Por um lado, a repetição sistemática me tranquiliza, mas com ela eu não produzo mais do que eu possa produzir. Apenas a crise, a inconstância, apenas o problema é que faz com que eu acabe produzindo mais. Exatamente a crise, é a crise que revela as pessoas. A crise que transforma as pessoas, a crise que me tira da zona de conforto, é a crise que faz com que eu saia de uma região repetitiva. Tudo aquilo que me tranquiliza, tudo aquilo que me leva para a minha região de conforto, me afasta do sucesso. O sucesso eu não estou entendendo aqui como ganhar dinheiro, pode ser. Sucesso eu estou entendendo o intelectual, sucesso eu estou entendendo o empreendedor, sucesso eu estou entendendo a dona de casa, sucesso eu estou entendendo o religioso que tem objetivos e quer atingir o seu sucesso. Perfeição da alma, acúmulo de dinheiro, cuidados com a família, seja o que for. Tudo aquilo que me tranquiliza me afasta do sucesso. Tudo aquilo que me deixa bem me afasta do bem e do desafio. Não existe futuro. O que existe é o que eu faço hoje, que prepara o outro presente. Eu, Leandro, estou aqui e eu não entrei na faculdade pensando, eu vou estudar muito, porque um dia eu terei a honra de ser convidado para esse espaço e falarei para vocês. Mas eu estou aqui porque eu tomei decisões no passado. Ou seja, o presente é cultivado por decisões do passado. O presente é cultivado por uma forma muito importante, porque não existe o ponto final, aqui representado metaforicamente por um paraíso tropical. Não existe esse ponto final. A cada lugar que eu chego há um novo desafio, há uma nova questão a vencer. Nunca eu vou chegar a esse ponto final. Tudo é muito rápido, muito passageiro. Tudo se transforma e as questões do mundo permanentemente são desafiadas. E esses desafios são sempre um caminho aberto. Nós temos diante de nós um caminho aberto. Eu não sei esse futuro. Eu tenho apenas a capacidade de planejar o presente, mas voltando à noção agostiniana, capítulos passado, presente e futuro, o futuro é quase esvanecido, quase desaparecendo. Porém, eu vou substituir essas palavras agostinianas por palavras contemporâneas. Por passado eu entendo a experiência que trouxe cada uma e cada um até essa noite. Por presente eu entendo a ação de estar aqui. Quantas pessoas caminhando através da cidade, eu vi estavam em bares. Vocês estão em uma palestra
uma noite de quinta-feira. Ou seja, essa é uma ação. O que for decidido internamente por cada um vai marcar o presente de amanhã, ou seja, o dia de amanhã, que será o seu futuro. E essa antecipação que os gregos chamam de strato-agos, o estratego, é a antecipação chamada estratégia. Estratégia é a capacidade de eu me antecipar. É uma virtude que começa com a infância a crescer, mas nenhuma criança é estratégica. Nenhuma criança jamais disse à mãe: coloque um casaquinho, porque o tempo pode virar. Isso é um pensamento que a gente só tem na terceira idade. À medida que envelhecemos, a bolsa vai sendo munida de remédio, casaquinho, guarda-chuva, papel higiênico. Quanto mais envelhecemos, mais vamos ficando estratégicos. Porque nós sabemos, diz o Hamlet, que a consciência nos torna covardes. Nós sabemos que é importante estar preparado. Estratégia é a capacidade de eu me antecipar. Estratégia é tipicamente humana, é a capacidade de pensar o que pode acontecer e me preparar para isso. Não existe karma, não existe destino, não existe sorte. Você ganhou esse dom da humanidade, que é o livre-arbítrio. Não insulte o mundo, pensando que você está submetido a forças que lhe controlam. Eu estou estudando nesse momento possessão e eu entrevistei pessoas possuídas em igrejas variadas em São Paulo, quase todas neopentecostais. Uma senhora dizia: eu escuto vozes, essas vozes mandam eu matar. Eu pensei: as vozes nunca mandam arrumar a casa, as vozes nunca mandam varrer o pátio. Que raio de voz que só faz? As vozes podiam dizer: vai estudar alemão, estuda alemão. E essas vozes são produtivas, né? Claro que há pessoas doentes, mas a maior parte atribui a forças que escapam ao seu controle a coisas que não existem. É preciso pensar objetivamente naquilo que você quer e não imaginar que no seu trabalho, no seu estudo, na sua empresa, você está submetido ao controle das pessoas, né? Que você não cresce porque o chefe é ruim, o professor é limitado. Há um aluno que me diz: o outro professor é fraco. Ótimo, você vai passar fácil e vai ter tempo para estudar o que é realmente importante. Não jogue no outro essa responsabilidade. Sartre chamou a isso na filosofia de má fé, quando eu atribuo ao outro. Por que que você não estudou mais? Minha família não incentivava. Sartre nos diz: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez do que a vida fez de você. É isso. Alguns aprenderam inglês esquiando em Aspen. Outros aprenderam inglês na biblioteca pública, sábado à tarde, pegando livros gratuitamente. É melhor em Aspen, é mais gostoso em Aspen, mas todos podem. Essa é uma questão importante. O custo disso, eu insisto, é o esforço. O custo de tudo é o esforço. Não o esforço de um dia, não o esforço de fazer uma vez, o esforço diário, cotidiano, o esforço repetitivo. Esse é o custo e essa é a questão importante. E eu vou usar uma metáfora importante: esforço é banho. Tomou hoje? Ótimo, parabéns. Amanhã, de novo. Não vale dizer: eu venho me esforçando há 10 anos, agora eu vou parar. Fede imediatamente. Esforço é banho diário, às vezes 2. Fez o esforço hoje? Ótimo, tem que continuar no outro dia. Esforço é diário. Não existe dieta de uma semana, começando por esse campo. Se você fizer uma dieta de uma semana, vai descobrir que o peso que você perdeu é vingativo, ele volta acompanhado, ele volta com amigos. Você quer, se é importante para você, isso não é definido eticamente, é só uma questão de vontade. Você quer emagrecer, é um projeto de reeducação alimentar para toda a vida. Quer guardar dinheiro, não é que no mês de dezembro eu vou guardar dinheiro, é um péssimo mês para guardar dinheiro. Não é que no ano que vem eu vou guardar dinheiro, tem que ser hoje. A todo instante, esforço é banho, é diário, é repetitivo. As pessoas chamam isso por uma palavra não tão recente em português, mas muito usada agora: resiliência. A capacidade de enfrentar pequenas crises. As plataformas marítimas não caem por causa de tsunamis, elas caem por causa das marolas,
diárias. A irritação que o outro nos causa não é muitas vezes derivada de grandes questões. Uma vez eu li em Santa Teresinha de Lisieux que ela chegava a ter raiva do barulho do rosário de uma freira ao lado dela. E a gente sabe que isso acontece em família, em qualquer lugar. O barulho da voz do outro, o soluço do outro nos irrita. Esse é um exercício permanente e é um exercício que tem que superar essa figura. Agora, quem lembra dessa personagem, fez o SPB e tem diploma de datilografia. E provavelmente tem isso, relógio de pulso, sinal de idade. Hoje, relógio de pulso é sinal de idade. Jovens têm só celular. Quem tem relógio de pulso tem diploma de datilografia, provavelmente. A hiena e o leão, Hard e Lip, faziam um desenho há uns 30, 40 anos, e a hiena ficava repetindo: ó vida, ó céus, ó azar. Ora, é importante, é muito importante, que vocês saibam que o pessimismo tem um papel no planejamento estratégico. É preciso ser pessimista para pensar o que fazer, porque as coisas têm custo e têm risco. Toda equipe precisa de um pessimista, numa escola, numa empresa, um pessimista, mas só um, no máximo um, não dá para ter mais de um. O pessimista tem a clareza de ver os riscos, mas tem um defeito: ele não faz nada. Ele não faz nada, ele só fica dizendo: ó vida, ó céus, ó azar. Para fazer algo eu preciso ser otimista. Otimista é a pessoa que aposta na melhor possibilidade. Lembrem, as escolhas são livres, insisti nisso desde o início, as consequências são obrigatórias. Eu como o que eu quiser, a consequência é obrigatória. Eu bebo, fumo, faço o que eu quiser, a consequência é obrigatória. Eu acordo a hora que eu quiser, a consequência é obrigatória. Então é preciso lembrar sempre que você é livre, mas você não pode produzir a consequência diretamente dentro da sua liberdade. As decisões são feitas em meio a mudanças. As decisões são feitas em meio a um mundo muito complicado, um mundo de mutações muito dinâmicas, e eu sou um ser histórico, que tenho consciência que dentro dos meus limites não posso vencer a morte. Então essa questão é uma questão importante. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Eu sou a pessoa que produz essa vida. Sócio majoritário não manda em tudo, é importante lembrar, mas manda bastante. Sócio majoritário não controla tudo, mas tem um imenso controle sobre as pessoas. Então eu sou o que produz a minha vida. Muitas pessoas me dizem: está chegando o Natal, eu me sinto triste no Natal, não gosto do Natal. Bem, transforme seu Natal numa data alegre. Faça, não fique reclamando. A pergunta que Freud fez antes de morrer em 39, por que as pessoas buscam a infelicidade e quando encontram, permanecem nela e se surpreendem? Façam o Natal alegre, mudem a estrutura da festa. Ou seja, façam as coisas acontecer. Sou sócio majoritário da minha existência. Eu tenho uma consciência enorme disso. O corpo que eu tenho, o que eu sei, a família que eu construí, o conhecimento que eu acumulei, as minhas virtudes, os meus imensos defeitos, começam com o pronome pessoal reto, eu. Não começam, vou usar um erro de português, com nós, mas só para ficar claro, está errado, viu? Não começam com nós, não começam conosco, começam com o pronome eu. E é assim que dolorosamente eu sou fruto de uma vontade ou de uma falta de vontade, de uma ação ou de uma falta de ação. E eu poderia fazer mais ou menos, mas sempre de acordo com essa propriedade de ser sócio majoritário da minha existência. Isso é uma questão extraordinária para a gente passar adiante. Sejam autônomos, tornem-se adultos. Eu tenho liberdade que não é a liberdade do meu desejo, não é uma liberdade hedonista da busca do prazer, não é a liberdade de fazer o que eu quero, mas o que eu preciso. Eu sou humano porque faço o que eu preciso. Ou seja, eu sou humano porque eu faço o que é necessário e não só aquilo que eu quero. E vou começando a sofrer dessa verdadeira, ou ter o privilégio dessa verdadeira liberdade estratégica. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Sigam a norma socrática, conheçam a vocês mesmos. É uma transformação de vida.
Conhecer a si muda tudo na sua existência. Façam frequentes exames de consciência do seu dia. Não precisa ter nenhum projeto religioso para isso. Pode ser psicanalítico ou religioso, como preferir. Como eu me comportei hoje, a quem eu ajudei, a quem eu incomodei, com quem eu fui grosseiro, com quem eu fui bom, como eu posso melhorar amanhã. Inácio Loyola manda colocar um G grande nos defeitos maiores e contar. Depois vocês estão diminuindo semana a semana. Eu gosto dessa mente do século XVI, botar um G para cada defeito e depois ir contando se eles se repetem. Ou seja, trabalhem sobre si, trabalhem a sua possibilidade, sejam sócios da sua existência. Isso se chama autonomia, isso se chama protagonismo, isso determina a estratégia. Pergunta básica: onde vocês querem estar o ano que vem, em novembro de 2018? E onde vocês querem estar em novembro de 2027, daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos, que é até onde eu posso, no meu caso, imaginar. Daqui a 20 anos, onde eu quero estar? Com quem? Se vocês tiverem clareza do ponto final, terão clareza da estratégia. Se tiverem clareza da estratégia, correm o risco de chegar lá. Correm o risco, não a certeza, mas a chance matemática de chegar lá. E nisso, o resultado de tudo isso é chamado de plenitude, para uns, para outros simplesmente uma palavra tradicional de raiz indo-ariana: felicidade. Felicidade é estar onde eu tenho que estar, fazer aquilo que eu preciso, colher os frutos disso, reconhecer-me como errado, levar adiante meus espinhos na carne, segundo Paulo, minha ferida narcísica, segundo Freud, e continuar trabalhando nisso. Vale muito a pena, porque isso torna a vida interessante e não uma folha levada ao vento, sem vontade, uma folha sem forma. Uma vida guiada por um protagonista, compartilhando a vida com outros protagonistas. E é isso que a gente chama propriamente de felicidade. E era isso que eu queria dizer nessa noite para as senhoras e para os senhores. Muito obrigado pela atenção dessa parte. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.